Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A violência política contra as mulheres é uma realidade crescente e preocupante em diversos países, incluindo o Brasil. Também são diversas as formas de ataque. São agressões físicas, verbais e psicológicas direcionadas a mulheres, com o objetivo de intimidá-las e silenciá-las, muitas vezes em sua atuação pública e política. Nas eleições municipais de 2024, houve um aumento significativo de agressões a candidatas. Essas são algumas das consequências deste tipo de violência, que vão além das agressões individuais, afetando a democracia e a representatividade das mulheres em cargos de liderança. E neste bate-papo, vamos discutir causas e impactos e também soluções para a violência política, além de explorar as estratégias para criar um ambiente mais seguro para as mulheres que possam exercer plenamente a sua cidadania e seus direitos políticos. Nossas convidadas são a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. E também Raquel Branquinho, procuradora regional da República do Ministério Público Federal e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender ao nosso convite. Bom, eu gostaria de começar com a senhora, deputada Soraya, a senhora que promoveu um evento aqui sobre as procuradoras. De que forma as procuradorias que estão espalhadas agora por diversas câmaras municipais também e assembleias podem contribuir para reduzir esses índices alarmantes de violência eleitoral, digamos assim? Regina, é um prazer estar aqui compartilhando ainda mais esse programa Elas Pautam com a Raquel Branquinho, que coordena todo o GT no Ministério Público de Violência Política contra a Mulher. Isso é um tema muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que isso tem a ver com invasão no direito da mulher. Não, isso é uma necessidade de país. Nós estamos falando de democracia. Democracia, o país tem que necessariamente ter mulheres e homens nesses espaços. E o que a gente vem percebendo? A partir do momento que você começa a garantir 30% de recursos para as mulheres e, ao mesmo tempo, não permitir candidaturas laranja, como acontecia lá atrás, eles vão ter que começar a disputar a eleição com mulheres de verdade. E aí tem uma reação em massa. Tem alguns que vão trabalhar e tem outros que acham que atacando a mulher no pessoal, agredindo, vão desestimulá-la. Pior, eles vão perceber o seguinte: ela vai ficar triste, vai ficar agressiva, agredida, mas eu vou ocupar a cadeira e até chegar como recurso lá em Brasília, vai demorar muito e a cadeira já é minha. Lei do engano, porque nós temos uma lei muito clara, que é de violência política, que no Brasil é crime. Segundo o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal de Justiça, o sistema de justiça eleitoral, eles estão inflexíveis na proteção dessa mulher, seja na campanha e durante o exercício do mandato. Então você fala das procuradorias nos municípios, a importância disso. Elas são as vozes das mulheres naquele município. A Procuradoria da Mulher, Regina, é como se fosse o PROCON das mulheres. Tem que valer seus direitos. E aí a gente tem que perceber que esse crime de violência política, e é o que a gente já percebe a partir de toda essa atuação em conjunto, é que, primeiro, tem mulher laranja, vai cair a chapa inteirinha. E se cometer um crime de violência política, que normalmente vem associada de outros crimes, racismo, agressão, ameaça, calúnia, injúria, embora a gente tenha crime, o que se sobrepõe a ele é a justiça eleitoral, é o crime de violência política. E graças a todo esse conhecimento, essa denúncia que vem em rede do município, das assembleias aqui para Brasília, nós temos a Procuradoria Nacional em parceria com esses órgãos que fazem toda a normativa regulamentador. E a gente já tem, assim, vários casos solucionados, impedindo aquele vereador que cometeu violência política de nem poder ser mais candidato, porque ele está condenado no crime, muitas vezes na área civil ou numa reparação. E é assim que a gente tem... uma ficha limpa, no caso. Uma ficha limpa, porque você está condenado. Além da provocação que a gente faz nos partidos, porque o presidente nacional dos partidos nem imagina que aquele vereador, lá no município tão distante, está indo de contra o que prega o próprio Estatuto
âmbito partidário. Então a gente faz questão de notificar o presidente para que ele saiba que no quadro dele tem uma pessoa cometendo um crime. E esse crime é sério, precisa ser tratado, e esse trabalho que tem sido pilotado, comandado dentro da estrutura do Ministério Público Eleitoral pela Raquel Branquinho já traz muitos resultados. Isso é um tema que não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Por quê? Mulheres em espaço de decisão diminuem a desigualdade. Mulheres na política induzem pautas que são necessárias de direitos humanos. Os dados são muito claros. Por isso que não é simplesmente um direito da mulher. É uma necessidade de Brasil e de qualquer país que se diz democrático e que quer combater essa desigualdade. Com certeza. Bom, procuradora, eu gostaria agora que a senhora falasse um pouco da sua experiência, sua visão sobre todo esse processo que tem ocorrido, esse aumento desses números, né? E também falar sobre que tipo de denúncias chegam ao Ministério Público. Bem, primeiramente também agradeço, uma grande oportunidade de a gente estar nesse programa, principalmente em parceria com a deputada Soraya. Nós somos parceiros em tantas frentes e agora até num debate na TV, deputado. É o seguinte, o Ministério Público representa um grande ator nesse cenário, porque com a Lei 1492, que é a lei que foi aprovada pela Câmara, pelo Congresso Nacional em 2021, houve uma mudança do sistema em relação ao tratamento da violência política contra a mulher. Então, não é que aumentaram os casos. Hoje nós estamos conhecendo os casos e nós estamos, ao mesmo tempo, num trabalho em rede, como esse que está sendo feito hoje e é feito nas caravanas e já ocorreu em outros encontros com vereadoras, com deputados, com as pessoas que estão muitas vezes na ponta, até distante aqui do Congresso Nacional, é difundindo o conhecimento dos seus direitos. Porque a gente vive numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, e os órgãos do sistema de justiça refletem a nossa sociedade. Então, o que até então era normalizado, de desmerecer uma mulher, de retirar o microfone dela, de não me permitir ocupar um espaço que lhe é legítimo dentro de uma Câmara Municipal, de agredir a sua família, o seu físico, o seu aspecto pessoal de vida, hoje é criminalizado. Então, um importante papel do grupo de trabalho que eu coordeno, e tem vários órgãos que integram esse grupo de trabalho, a Secretaria da Mulher, Ministérios Públicos Eleitorais, CNP. Qual é mesmo o grupo de trabalho? É Grupo de Trabalho de Prevenção e Enfrentamento da Violência Política de Gênero da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral. Porque como a Lei 1492, ela criminalizou essa conduta, que até então não tinha um tipo penal, ela também colocou esse crime no Código Eleitoral. Então, hoje é de competência da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral é uma competência que atrai tudo contra outra questão que até a deputada mencionou hoje no evento. Outros crimes vão ser tratados conjuntamente, mas nós temos que ter o olhar para que uma violência ocorrida contra uma mulher no espaço político, partidário e eleitoral é uma violência política de gênero. E essa violência pode ser por várias situações. Hoje nós discutimos lá no evento situações de violência física, sexual, agressões morais e também simbólicas, subliminares, que muitas vezes são difíceis de materializar num processo, mas esse trabalho em rede que a gente vem fazendo, discutindo, demonstrando, trazendo casos, situações e até incentivando os atores, Ministério Público Eleitoral, tendo que estar alerta. Nós temos um país muito grande que tem muita dificuldade de ter uma simetria da informação, mas nós trabalhamos justamente todo esse período em conjunto e em rede para fazer isso, com esse conhecimento que tenha a possibilidade de todas as mulheres serem acolhidas. E através desse trabalho em rede com as procuradorias, com as câmaras, com as assembleias legislativas, torna-se mais fácil, porque até hoje foi mencionado, procure o Ministério Público, o próprio corregedor falou, vão ao Ministério Público e cobrem os seus direitos, mas as mulheres têm que saber quais são esses direitos, até para que elas possam defender com mais efetividade. Sim. Como eu tinha ressaltado, em 2024, a violência política pré-eleições foi 130% maior que nas eleições municipais anteriores. Ou seja, a cada 15 horas, em 2024, houve um caso de violência política no Brasil. Esses dados foram revelados por uma pesquisa de violência política e eleitoral no Brasil, desenvolvida pelas organizações sociais Terra de Direitos e Justiça Global. Vamos ver esses dados aqui na tela? Bom, esses dados são de ocorrências, né, de violência política e eleitoral no Brasil, e a gente viu um número de casos entre 2016 e 2024, 1.583 casos.
sendo que em 2016 foram 46 casos, em 2024 já pulou para 558 casos. E aí, Regina, eu queria fazer um ressalto. Primeiro, você não conhece a lei e não conhece direito o que é violência política. Porque quem está na política, imagina você, é uma arena de debate. É uma arena de debate. Então, às vezes, até para o julgador, ele não sabe qual é o limite. Porque ele imagina assim, ou ela está no exercício da função, ela é uma vereadora, ou ela é uma deputada, aquilo é normal. Não tinha uma definição, não é isso? Não tinha uma definição. É. E começa a ficar claro, não só para quem sofre a violência, e eu fico muito feliz quando os casos aumentam, isso significa que o conhecimento está chegando. Até que ponto aquilo é normal? O que ultrapassa a discussão numa arena política da dignidade da pessoa? É como a violência psicológica, custou a ser pautada, porque ela vai minando. Então você encontra vereadoras que às vezes é umazinha só. Lá no município, ela é isolada, ela não faz parte de decisão. Ela fica ali, ela até desiste de ser candidata. Ela fica subjugada. Com esse trabalho em rede é impressionante. Uma vai compartilhando com a outra, vai compartilhando a experiência para dizer assim, olha, isso aqui não é normal, extrapolou política, né? O debate. Porque não é porque é mulher que a gente não vai seguir um regimento e enfrentar olho no olho. Não é disso que nós estamos falando. Mas qual é o limite? Fora isso, ela vem acompanhada de outros crimes normalmente. E aí, normalmente, ela vai para a área criminal, quando a competência é do eleitoral. Então, esse trabalho todo em rede começa a identificar o problema, começa a mostrar para as vereadoras ou para o agente político, a deputada estadual ou federal, quais são as provas que ela precisa reunir. A pesquisa mostra justamente esses dados também, né, que a gente vai ver aqui. Isso aumenta um recorte aí, a lei foi aprovada em 2021. Ah, sim, tem 3 anos. Até então, eram 46 casos, porque as pessoas não identificavam o que era violência política contra a mulher, tratava como crime contra a honra, contra o crime de ameaça, e isso sumia no sistema de justiça sem um retorno que era na área criminal, né? Por isso que foi importante. Então, esses dados de 2024, a gente vê quais foram os tipos de violência, né? Nós tivemos 27 assassinatos por violência política, né? 129 atentados, 224 ameaças, 71 agressões, 81 ofensas, 16 criminalizações e 10 invasões. Temos também mais alguns dados aqui de setembro de 2024, um pouquinho antes da eleição municipal, que foram identificados, monitorados 212 casos, né? E sendo que 78 foram contra as mulheres. E agora as ocorrências entre mulheres e transexuais, isso num período de 2022, novembro de 2022 a outubro de 2024. Foram 274 ocorrências, ou seja, quase 40% do total, 38,4%. Sendo as violências mais comuns as de ameaça, 135 casos, e as ameaças de estupro, 19 registros. Os ataques virtuais, 40% das ocorrências. Depois eu queria que a gente comentasse mais sobre essa violência via internet, né? E as ofensas no período pré-eleitoral, 73,5% em ambientes parlamentares. Ou seja, mesmo nas casas onde as leis são feitas, a gente tem também esses índices altos, né, de violência. Bom, eu gostaria, a gente já começou a comentar, justamente que outras medidas, a senhora falou que todo esse intercâmbio que é feito com as câmaras municipais, mas a lei ela tem 3 anos e ainda assim nós vemos esse aumento desses registros. O que fazer para poder reduzir esses índices ao mínimo possível, digamos assim? Regina, esse trabalho em rede, ele traz 2 coisas. Primeiro, você vai num passo a passo orientando o que é violência política, porque tem muita gente na ponta que não entende o que é violência política. Segundo, entender que a violência política é um crime gravíssimo contra a democracia. Não está na pasta do direito da mulher, é da democracia. Né? Por isso, o eleitoral se sobrepõe, porque a justiça eleitoral ela tem que garantir o processo democrático do país e a representatividade. Então, você faz um esforço enorme, consegue eleger uma vereadora, ela não consegue exercer seu mandato. Sim. E isso não é possível, né? Então, esse é um papel estruturante
do sistema de justiça eleitoral. Terceiro, quando você começa a ver o aumento das denúncias, significa que você está tomando conhecimento da lei. E segundo, a gente compartilha na rede também, assim, olha, aconteceu aquele caso, aquele vereador que foi isso já foi condenado e nem pôde ser candidato. Então você vai pegando caso a caso e vai divulgando. Você imagina um país de dimensões continentais. Sim. Quando eu fico sabendo que naquele município teve um vereador que fez uma coisa parecida com o que eu estou passando e ele foi condenado, inclusive nós temos condenações de detenção, com pena de detenção. Esses vereadores que foram impedidos de concorrer. Então, isso é fundamental para que mostre que o sistema está funcionando e integrado. Então, você tem na rede essa responsabilidade de difundir. Você imagina, Lei Maria da Penha, que a gente pensa que é conhecida, na última pesquisa mostrou que só 25% da população conhecia, depois de todos esses anos. Quase então, esse trabalho, ele é fundamental para que a Procuradoria da Mulher ela possa ser a voz da garantia desse direito. Trabalhar, como a gente vem trabalhando, né, Raquel? Integrado em caravana, a gente fala da caravana porque a gente se desloca para os estados, onde as vereadoras vão para a Assembleia Legislativa e olhar aquele estado com lupa. Esses casos que vão sendo conhecidos vão dando segurança. Outra recomendação é que a gente ainda tem, Regina, muitos municípios, na primeira instância, que o juiz nega que houve violência política, até muitas vezes por desconhecer. Então, a gente orienta que recorra, porque quando vem para cá, a gente tem um olhar revisional. Sim. E é isso que está gerando esse resultado todo, né, Raquel? Procuradora, eu queria até que a senhora avaliasse também, que são 3 anos da lei, se precisa de um reforço na legislação, uma alteração ainda, para que realmente ela seja mais efetiva. Esse é um ponto muito importante, Regina, porque muitas vezes nós, como sociedade, ou como parlamentos, precisamos melhorar uma lei. Nesse aspecto da violência política, dos direitos femininos, é óbvio que sempre pode melhorar. Há aspectos que podemos melhorar. Mas a legislação que a gente tem hoje é suficiente para a gente trabalhar. Podemos melhorar, mas nós temos uma boa legislação. O que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas aptas a aplicar essa legislação. Pessoas conscientes de que não é uma reclamação de mulher por ser mulher, não é porque quer, como diz a deputada, um tratamento diferenciado. É uma questão, né, de defesa de direitos, de democracia. Não adianta a gente ter na Constituição, justamente no artigo 5º, inciso 1º, que é os direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, quando nós temos 53% de mulheres na sociedade, 53% de mulheres eleitoras, e nós temos 17, 18% de representantes na Câmara Federal, maior índice. Qual que é o fator que afasta essas mulheres? Um ambiente violento contra elas no aspecto político. E é por isso que essa lei vem. Agora, a gente vai mudar uma estrutura de sociedade, uma cultura de uma hora para outra? Não. Mas nós temos que ser persistentes, sistemáticos e trabalhar com mais eficiência. O que nós temos tentado fazer, trabalhando com a Secretaria da Mulher, com a Procuradoria da Mulher, com o Ministério Público, com o CNJ, com todos os órgãos que a deputada tem regimentado, é ser mais eficiente, ser mais rápido, atingir de uma forma mais rápida aquele promotor, delegado, delegada. E a violência não é praticada só por homem, não. Tá? Infelizmente, inclusive, quando profissionais do sistema de justiça, mulheres, elas não trabalham sob a ótica das lentes do gênero, quando elas discriminam, isso por desconhecimento, obviamente, muitas vezes, elas reforçam ainda mais, porque quando uma mulher ela ainda é julgada, né, porque ela está dando justamente um reforço para aquela conduta. Olha lá, a própria delegada, a própria promotora de justiça, a própria juíza, situação como uma situação de violência. Por isso que é muito importante para a gente trabalharmos com mais eficiência, para justamente essa lei ser mais conhecida, ser mais aplicada. Agora, um pequeno reflexo que eu posso fazer, reflexão desses 3 anos, é que nós avançamos muito. Há mais de 400 casos na Justiça, nós acompanhamos 340, mas há mais. Isso, para uma legislação dessa natureza, de um sistema complexo, que é o sistema eleitoral, é algo bastante relevante. E isso só se deveu porque desde o início foi feito esse trabalho em rede, porque não adianta só ter a legislação, ela pode ser perfeita, né? Nós temos algumas legislações e que depois ali na hora de aplicar
por desconhecimento, por não saber como fazer. E essa lei, ela trabalha em sistema, ela trabalha na parte civil, administrativa, eleitoral e criminal. Então, um bom operador do direito, um bom advogado, um bom membro, ele vai saber analisar o caso e adotar a melhor medida para aquela situação, para proteger o direito dessa mulher. E a partir do momento que os tribunais superiores confirmarem essas condenações, como já tem acontecido agora recentemente, deputado, aí é o que você falou. Vai ter justamente aquele efeito, porque o senso de impunidade, que é uma sensação que se tem, infelizmente, né, em relação ao sistema de justiça que demora, que tem, né, várias fases para se alcançar realmente a aplicação da justiça, esse senso de impunidade ele vai ser perdido, porque as pessoas vão ter certeza de que, além de ser condenadas, ainda perdem o mandato, perdem o cargo, o que é algo muito caro para um político, né? Claro. Agora, a senhora estavam lembrando que as denúncias também, o número de casos, são frutos de denúncias que aumentaram, que as mulheres estão mais conscientes. Mas ainda hoje é difícil para as mulheres denunciarem, né? Que mecanismos estão à disposição para que elas consigam denunciar e continuar a carreira, realmente assumir a política como uma profissão, o que elas queiram seguir? Porque essas denúncias, de que forma, onde que elas têm, que mecanismos elas podem utilizar para denunciar com a certeza de que realmente vai ter essa punição? Bom, a gente tem que lembrar que a gente já começou com essa lei colocando como crime, né, de iniciativa pública e incondicionada, porque isso precisa ser aplicado. Isso não é ela, é a necessidade do país, isso que eu volto a dizer, que é tema central de todos os países, porque você tem que separar a violência contra ela no momento da campanha e a violência contra ela no exercício do mandato. Porque aqui é aquela pessoa que diz assim, eu vou responder processo, mas eu vou ganhar, eu vou ocupar aquela cadeira e depois eu me viro. Isso daí está voltando a partir da celeridade do processo na perda de mandato. É a história do ganhou, mas não levou. Isso aí tem uma punição muito grande. Do lado de cá, você pode ter retratação pública, você pode ter condenação e que vai te impedir depois de ser candidato. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção no tipo de crime que ele está acontecendo. Então, é importante trabalhar em rede. Por quê? Mas porque essa informação do parlamento, onde ela já está eleita, onde ela já tem seu espaço, ela está sofrendo com esses ataques, né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito firme, Regina. Porque eu acabei de te falar, eu tenho encontrado vereadoras que dizem, não volto mais aqui, como se não fosse possível espaço para ela. A partir do momento que ela se sentiu segura, com os poderes trabalhando integrado, com a possibilidade de ela mandar via sistema essa informação que está acontecendo na ponta, ora, quando eu recebo uma informação que lá no município julgaram de forma diferente, não deram a interpretação com a lente do gênero, como assim determina a lei, eu mando imediatamente para a Raquel Branquinho, que vem de cima para baixo. Então, ela tem que recorrer. Então, ela tem que perceber que ela não está sozinha, porque ela fica refém. Eu vou denunciar, como é que vai ser minha vida aqui? Mas a punição também vai inibir aquele que está ameaçando. Sim, né? Eu queria, a gente já está encerrando, e a senhora falasse também sobre os crimes cibernéticos que afetam muito a mulher e na área política. Eles caminham em conjunto, né? Complementando rapidamente, nós temos um site, como a deputada falou, de cima para baixo, a gente tem independência, mas o que nós fazemos? O membro do Ministério Público tem independência, o do Judiciário também, mas ele tem que seguir determinada linha de atuação. O que a gente sempre faz? Fala para as candidatas, para aquelas que são vítimas e para aqueles que estão... Apresente a sua notícia, né? É obrigação do sistema atuar, mas recorra, traga a informação para as câmaras revisionais, ou seja, não se contente muitas vezes com uma situação que lhe seja desfavorável e que muitas vezes pode ser revista. Inclusive porque hoje a vítima tem que ser ouvida, há regras do CNMP, do CNJ, de dar um tratamento que seja condizente com aquela situação. É óbvio que nós temos 5.000 e tantos municípios, quer dizer que em todos esses lugares está acontecendo isso? Talvez não, e muito provável que não. Mas há como se levar às instâncias superiores, como a deputada disse. Não sou eu como hierarquia, mas é CNJ, CNMP, Câmara de Coordenação e Revisão, que tudo é acionado para atuar.
O crime cibernético, ele caminha em conjunto com a violência política, porque o que ele faz? Ele potencializa essa violência. Se sempre a gente vivenciou situações de violência, mulheres já foram mortas em situações políticas, agredidas e tudo mais que já ocorria antes da lei, o que a gente vê agora é que, a partir de determinado momento na nossa história política, as redes sociais, elas são mecanismos de se fazer política e também são mecanismos de se fazer violência. E alguns políticos têm a violência como uma pauta de coesão de determinada base, só que é uma pauta inconstitucional, que fere o direito fundamental. Então, não tem direito de se fazer política agredindo, violando. Agora, os crimes cibernéticos é a questão que a deputada trouxe. Nós temos que trabalhar em conjunto com plataformas, com outros mecanismos de investigação para preservar essa prova com a maior rapidez possível, porque uma prova digital ela pode se perder. Então, há formas de se preservar isso, mas há um índice muito grande, principalmente próximos às eleições, de violações de direito e de violências usando redes e meios de comunicação em massa, porque vai potencializar tanto a visibilidade como a agressão da própria vítima, né? Então, bom, inclusive, nosso tempo já se encerrou, deputada. Só para fazer... As plataformas têm caminhado conosco. Durante a última eleição, eles desenvolveram mecanismos e deram formação às vereadoras, por exemplo, de como denunciar dentro da própria plataforma para que eles pudessem punir internamente. Isso é muito importante. Excelente. 30 segundinhos para as suas considerações finais, por favor. Pode passar para a deputada. Agradecer, esse é um tema central. Eu sonho com o Brasil, que as mulheres possam ter o direito do exercício pleno da democracia, de ir e vir. E tem que ser através da política que a gente mude esse país. Por isso nós precisamos de mulheres. E essa é uma pauta central para um Brasil que a gente quer, diminuindo a desigualdade. Eu acho que nós temos que aproveitar esse espaço para conscientizar, obviamente, toda a sociedade, mas os operadores do sistema de justiça. É importante que o aparelho policial, delegacias de polícia federal, civil, Ministério Público, Judiciário, Advocacia, estejam preparados para trabalhar com essa temática, porque é uma defesa de direito extremamente essencial, porque senão nós não mudamos esse ciclo vicioso da agressão e do afastamento da mulher do espaço político. Muito obrigada por atender o nosso convite e discutir aqui essa violência política. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a violência política contra as mulheres com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, e também com Raquel Branquinho, procuradora regional da República e diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.